Aula número 1, multímetros analógicos e multímetros digitais. Essa é a nossa aula prática. Veremos multímetros analógicos, multímetros digitais, seu funcionamento, sua escala, certo? Testaremos componentes, tá? Utilizaremos essa peça chamada protoboard, onde nós colocaremos componentes nela, que já temos aqui, né? Eu já coloquei capacitores de diferentes microfaragens, tá? 2 transistores, um NPN e outro NPNP, algumas resistências para fazer as escalas do multímetro, testar nas escalas, né? Diodozinho, certo? Um diodo e também um LEDzinho para vermos como funcionam as escalas do multímetro. Esse protoboard é muito interessante vocês terem ele na sua bancada, tá? Pois podem colocar os componentes aqui e testar os componentes, tá certo? Você veja, os componentes são colocados nesses buraquinhos, né? Tá? Eles são encaixados aqui nesses buracos, ó. E você pode então testá-los para aprender eles. É mais uma mão na bancada, certo? Você pode também fazer seus projetos, né? Montar circuitos, tá? Montar circuitos de teste de MOSFET, por exemplo, que eu vou montar um aqui na aula para vocês verem como é que é, tá? Vocês podem fazer um circuitozinho para testar o MOSFET, colocar o MOSFET no canto e fazer o teste para saber se o MOSFET está funcionando realmente, certo? Então, vamos começar a nossa aula vendo os multímetros analógicos primeiro. Bom, começaremos com os multímetros analógicos, identificando as escalas, certo? Aqui a seleção da escala, faremos a seleção aqui e veremos no mostrador, certo? Que chama-se um mostrador galvanométrico, que é um galvanômetro, na verdade, é mecânico, certo? Ele não tem proteção de fundo de escala, tá? Então, se você tem que tomar cuidado com a seleção que você faz, para que o ponteiro não venha a bater com muita força aqui no fundo, que pode estragar seu multímetro, certo? Então, veremos. Essa primeira escala é a escala do ohmímetro, tá? Que nós selecionaremos aqui nesta posição. Nesta posição, X1, X10, X1K, X10K. Ou então na continuidade, na medição de continuidade, certo? Nessa escala aqui, quando selecionarmos nessa escala, então veremos aqui em cima, nessa escala azul aqui de cima, tá? Os resultados estarão aqui, tá? Será mostrado para nós aqui. Se você for medir tensão DC, que seria essa escala aqui, tá? Que vai de 0,5 volts até 1000 volts, ó. Essa escala aqui, se você for medir tensões DC, você vai olhar para essa escala aqui, preta, onde tem 3 escalas de números aqui, tá? 2, 10 e 50, ó. Eles estão na escala preta, certo? Então você vai selecionar, dependendo da sua seleção que você fizer aqui, tá? Você vai utilizar uma dessas escalas. Por exemplo, a primeira escala seria 250, tá? A primeira escala, 0, 50, 100, 150, 200, 250. Você está usando a escala de 250, certo? Se você for usar a escala até 50 volts, tá? Você vai usar a escala do meio, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Se você for usar a escala de 10, você vai usar a primeira escala, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Certo? Agora, se eu for usar a escala de 22,5 volts, então você vai usar a primeira escala, de 0 a 250, sendo que você vai... 250 aqui vai ser 2,5 volts, tá certo? Você usa aqui na primeira escala, botando o ponto de conformidade com aqui. Vai ser 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, tá? E o 0, logicamente, né? Na escala de 0,5, por exemplo, você vai usar a escala do meio, ó, tá? Então aqui, em vez de ser 50, vai ser 0,5 o fundo de escala, né? Aqui vai ser 0,5, então você vai ter as medidas em milivolts de 0 até 0,5 milivolts aqui, certo? E na escala de 1000, tá? Você vai usar o 10, sendo que vai multiplicar por 100, tá certo? Então aqui, em vez de 10, vai ser 1000. 10 vezes 100, 1000, tá certo? Então você vai olhar aqui, ó, 200, 400, 600, 800, 1000 volts, tá? Então, nessa escala DC, você vai utilizar a escala preta, essas 3 escalas pretas. Se você for utilizar medidas AC,
é essa escala vermelha, logo após a escala preta. Tem uma escala vermelha aqui, certo? Em que você também tem de 10 volts nessa escala até 1000 volts que você pode medir, tá? Medições AC, essa é a tensão de rede, por exemplo, 110, 220 volts. E alguns casos que você também tem medições AC, saída de transformador, né? Saída de 12 volts, saída de 15 volts, saída de 6 volts de transformador, você então vai medir aqui nessa escala, tá certo? Antes dos diodos, né? Se for depois dos diodos, então você vai medir na escala DC, certo? Isso aqui vocês devem saber, devem conhecer, né? Temos também uma escala de continuidade, tá? Onde vai apitar o multímetro, vai apitar. Se você encostar, ele vai apitar. Esse multímetro tem a característica de apitar a partir de 50 ohms, tá? A partir de 50 ohms para baixo, ele vai apitar, tá certo? Então, ele não é muito recomendado para você medir placa, por exemplo, de notebook, tá? Que a placa de notebook você vai achar um curto abaixo de 12 ohms, tá? Então ele vai apitar com 15, com 20, então ali você vai ter que usar um multímetro digital, eu vou mostrar por que depois, certo? Na escala de baixo, é a escala de HFE, que é teste de transistores, tá? Isso aqui nessa aula a gente não vai entrar a fundo nisso, tá? Porque é uma aula à parte, é uma aula sobre transistores, né? Certo? Mas ele tem a escala aqui, essa escalazinha azul, onde você pode medir o HFE, que está aqui na escala de... aqui, um X10, certo? Aqui no X10 você vai ter a medida de HFE. Você vai colocar o transistor nessa posição, nesse conector aqui, tá? Ou com as pontas, tanto faz. Você vai medir o HFE de um transistor. Eu não vou entrar a fundo nisso porque vocês precisariam ter uma aula de transistor, né? Avançado, certo? Teremos uma escala de ICO aqui, tá certo? Que é essa escala de medida de corrente, essa escala preta abaixo dessa azul, tá? Tem uma escala preta onde você vai medir corrente, tá certo? Até, ó, vai até 15 aqui no caso, de 0 a 15. Esses multímetros, eu não recomendo vocês medirem corrente com ele, tá? É preferível ter um amperímetro na sua bancada, certo? Por quê? Porque esses multímetros não são feitos para isso. Eles têm essas escalas aqui, que é nessa escala DC, ó, tá? É nessa escala DC de corrente, tá vendo? Miliamperes, tá? Ele vai de 50 microamperes a 250 miliamperes, tá? Onde você também pode, através dessa entrada aqui, medir até 10 amperes. Só que tem um detalhe, eles não explicam aqui, mas no manual dele fala, você não pode passar mais do que 3 segundos medindo essa corrente, porque se você passar mais de 3 segundos, vai derreter a placa impressa dentro do multímetro. Então eu não aconselho vocês utilizarem um multímetro para medição de corrente, certo? Só se for correntes até 250 miliamperes. Correntes até 250 miliamperes ele suporta tranquilamente, não teria problema. Mas acima de 250 miliamperes pode ocasionar problema no seu teste, tá? Então eu não aconselho vocês a utilizarem o teste para isso, certo? E aqui nós temos uma posição também off, que vai desligar esse multímetro, tá? Deixando a bateria dele, as baterias dele desligadas, para não descarregarem, né? Vocês podem esquecer na bancada com a ponta encostada, vamos dizer, você acabou um teste lá, esqueceu e as pontas sem querer ficaram encostadas, né? Isso aqui vai gastar a sua bateria toda. Então ele tem uma posição aqui de segurança, que é a posição off, que é a posição de segurança, certo? E para desligar também esse multímetro. Nós temos outras coisas para ver nesse multímetro muito importante. Esse multímetro, por exemplo, ele tem 2 tipos de tensão de alimentação. Uma que é feita de 3 volts, que é feita com 2 baterias AA de 1,5, tá certo? Elas estão em série e vai dar 3 volts para alimentar todo o circuito do multímetro, tá? E temos também uma bateria de 9 volts, tá? Que vai alimentar somente a escala de X10K. Essa bateria de 9 volts ela é feita somente para teste na escala de X10K. Por exemplo, esse multímetro está sem a bateria, ó. Ele não está funcionando, tá certo? Ó? Ele está sem a bateria porque eu tirei a bateria. A bateria dele está fraca, tá certo? Então eu troquei, eu tirei a bateria já para mostrar para vocês que não funciona. Ó. Sem a bateria de 9 volts, essa escala aqui não vai funcionar. Mas X1, X10 e X1K vai funcionar, certo?
Por quê? Porque essas 3 escalas utilizam as 2 pilhas AA. Então o que acontece? Vocês precisam, antes de fazer qualquer medida, vocês precisam encostar as 2 pontas, vamos ver que você vai usar a escala X1, certo? Então vocês necessitam encostar as 2 pontas e ajustar o zero, esse zero de fundo de escala, tá? Porque senão a medição vai ficar errada. Então você ajustou o zero aqui, tá? E vamos dizer que você precisa também ajustar esse zero, tá? Esse zero é feito nesse parafuso, tá? Esse parafuso aqui ajusta o zero, olha. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? O ponteiro se mexeu para baixo, né? Certo? E virando para cá, para esse lado, o ponteiro vai se mexer para cima, tá? Então aqui é um ajuste de zero de início de escala, tá? Então a gente primeiramente ajusta nosso multímetro para zero, deixa bem no zero aqui, para que você, como ele é um ponteiro, né? Para você ter mais precisão nessa escala, certo? A maior precisão que existe nessa escala é nessa posição aqui, no centro da escala, tá? Quanto mais para o centro da escala, maior precisão no resultado do seu teste, certo? Os fundos de escala, início e fundo de escala, esses 2 aqui, teriam menores precisões. Você vê que, inclusive, os pontos são mais juntos, né? Tá? Os pontinhos, os tracinhos aqui são mais juntos, ó, 2K, 1K, 500, é tudo bem juntinho aqui. Então aqui quase não tem precisão nenhuma, esse fundo de escala. Por isso que existem as escalas X1, X10, X1K e o X10K. Esse X é multiplicador, tá? Você multiplica por 1, multiplica por 10, multiplica por 1000 e multiplica por 10.000 o resultado na sua escala, certo? Então você ajustou o zero aqui, aí vem, encosta as pontas, ajusta este zero tem que ser ajustado também, você vê que está fora, ó, ele vai, ó, você pode ajustar ele, tá certo? Aqui, ó, você vai, ajusta esse zero. Depois disso feito, então você vai fazer o teste de resistência na placa ou no componente, tá certo? Veja bem, para cada escala dessa aqui, existe um ajuste de zero, tá certo? Então, se eu botar aqui, ó, o zero para o X1, peraí, só um instantinho, o zero para o X1 está ajustado, não está? Agora, se eu botar no X10, ó, olha o que acontece, saiu fora. Então você também, quando você mudar a escala, quando você alterar a escala que seletora do ohmímetro, você necessita também ajustar o zero novamente. Ó. Somente esse. Esse aqui não. Esse aqui você ajusta às vezes, tá? Só no início do seu trabalho, porque você às vezes pode dar uma pancada, pode mexer com o multímetro, às vezes o galvanômetro, como é mecânico, ele pode alterar esse zero, tá certo? Aqui no caso, como eu estou olhando por trás, eu não consegui ajustar direito. Pronto, agora já está ajustado direito. Entendeu? Como ele é mecânico, então você não manusear o multímetro, às vezes você bate, cai na bancada, né? Ele pode alterar, porque ele é mecânico, ele pode alterar essa parte mecânica, então você sempre verifica esse zero de início de escala e ajusta esse zero aqui com esse botão, tá certo? Com esse potenciômetro aqui, você ajusta cada vez que você coloca numa escala, ele vai te dar diferente, ó. O X1 e o X10K, o X1K e o X10 é a mesma, ó, o mesmo ajuste. Você precisa só dar um ajustezinho fino aqui e pronto. Agora o X10, como está sem bateria, eu vou utilizar um outro multímetro, tá? Vou utilizar esse multímetro aqui para mostrar para vocês. Esse multímetro aqui, por exemplo, ele não usa bateria, tá? Ele usa somente os 3,3 volts, certo? Deixa eu ajustar aqui na tela. Dá um ajustezinho aqui. Certo? Então esse multímetro aqui já é diferente. Ele não tem a bateria de 9 volts, tá? Ele usa somente 2 pilhas AA para fazer toda a escala do multímetro dele, certo? Mas é a mesma coisa, não tem diferença não, tá? Então se você botar em X1, ó, vamos primeiramente ajustar o zero, veja que o zero aqui, ele está um pouco fora, bem pouquinha coisa, tá? Então a gente vem aqui no parafuso, ó, e dá um pequeno ajuste no zero. Pronto, aí, tá ajustado o zero, certo? Ajustamos então o início de escala, vamos ajustar então esse final de escala, o zero de final de escala. Opa, botei aqui, vou botar aqui no X1, certo? Pronto, lá, passou do zero, né? Então a gente vem aqui e ajusta o zero. Então, depois disso,
de olhar esse zero e olhar esse e ajustar esse zero, é que nós podemos fazer a medida de resistência, tá certo? Então, como eu falei lá, nesse multímetro, vamos dizer que a gente esteja lá naquele multímetro, 1K, esse aqui já é diferente a escala, veja. Ele tem X1, X10, X100, X1K e X100K, tá? Então, já é diferente, ó. Você vê que se eu entrou aqui para essa coisa, você tem que ajustar o zero, tá? O que eu faço? Sempre eu faço isso. Quando eu vou usar essa escala final, que é a escala ó, até com os dedos ele mede, né, que são 200 megômetros, essa é a resistência do nosso corpo, né? Eu encostei aqui na escala e estou mostrando para vocês. Então veja, quando você vai utilizar essa escala para você medir o zero, eu sempre pego um potenciômetro e viro ele todo para cá, para depois ajustar o zero, tá certo? Por que eu vou dizer isso para vocês? Veja bem, vamos dizer que eu usei essa escala de X1, tá? Ajustei o zero dessa escala de X1, tá certo? Ajustei o zero da escala de X1. Aí eu vou usar essa escala mais alta, tá? Aí quando eu for ajustar o zero, o que acontece? O ponteiro vai lá bater no fundo, tá vendo? Olha, presta atenção, bateu no fundo. Isso não é bom para esse multímetro analógico, como eu expliquei para vocês. Ele é um galvanômetro mecânico, tá certo? E essa pancada que dá aqui no fundo pode alterar essa mecânica, tá? Pode tirar a precisão da escala. Então o que você faz? Quando você sempre for nessa escala mais alta, você for subindo as escalas, você vira o potenciômetro um pouco para a sua esquerda, tá certo? Que vai tirar do zero, ó. Aí então depois você vira para a direita e vai chegar ao zero, tá? Isso é só uma dica para que vocês não danifiquem o seu galvanômetro. Outro, esse galvanômetro, olha, se você for comprar um multímetro, tá certo? Vocês verifiquem sempre isso, peguem o multímetro, façam isso, ó. Veja lá que o ponteiro não sai do canto, né? Tá certo? Ó, eu estou batendo aqui, ó, o ponteiro não está saindo no canto. Então esse galvanômetro é bom, tá certo? Ele está em perfeito estado. Existe um multímetro que está sendo vendido aí na praça, quando vocês comprarem, que se vocês fizerem isso, o ponteiro vem aqui e volta. Quando vocês pegarem e fizerem com o multímetro assim, e o ponteiro vier aqui e voltar, é porque ele está ruim. Isso é um galvanômetro de baixa qualidade, ou está ruim. Levou queda, aconteceu de vocês medirem uma tensão mais alta do que estava na escala, e ele bateu aqui no fundo e danificou então o galvanômetro. Veja bem esse outro, ó. Ó, você sacode ele, tá vendo? E o ponteiro continua, permanece, ó. O ponteiro permanece, tá vendo? Ó, no local, ele não vai. Então, se vocês forem comprar um multímetro, vocês façam esse teste sempre. Porque tem muitos aí sendo vendidos ruins, né? Sacudiu, o ponteiro fez isso aqui e voltou, está com um problema esse teu multímetro, tá certo? Então vamos voltar aqui para a nossa escala. Vamos ver de perto, vou dar um zoom aqui nessa escala, para vocês verem essa escala desse outro multímetro. Esse aqui não tem o slide na sala de aula, mas ele é idêntico ao outro multímetro, tá certo? Resistência, né? As 3 escalas de tensão DC, a escala aqui de AC, tá certo? Até 1000 volts, né? A escala de HFE para teste de transistor, que é essa verde aqui. Essa verde, né? Essa verde aqui. Temos essa escala aqui, a escala de corrente, ó, que vai até 15, certo? É a escala de corrente. Aqui também a escala de corrente, ó. Aqui a escala de bateria, de teste de pilha e teste de bateria. Por exemplo, nós temos uma bateria, certo? Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho. Temos uma bateria, essa bateria é daquele teste que eu mostrei para vocês ali, tá? Então, essa bateria não está boa, tá? Então bateria é tensão DC. Então, como ela é 9 volts, eu posso botar muito bem na escala de 10 para fazer essa medida, certo? Vamos medir aqui então. Vamos ver aqui. Ó. Veja bem. Quanto é que ele deu aqui? Nós estamos medindo DC, tá certo? Então, seria a escala preta. Como está em 10 aqui, nós utilizaremos a escala de baixo. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse daqui está dando mais ou menos 7,8, né? 7,8 aqui, tá certo? Estaria dando mais ou menos 7,8. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Vou
dar um zoom aqui. Você já sabe que eu estou medindo a bateria, né? Então eu vou só mostrar aqui um zoom de escala. Ó. Veja bem ali, ó. Tá? Tá botando aqui 6, 7 aqui nesse risquinho, certo? 7,2, 7,4, 7,6. Mais ou menos 7,6 para 7,8 volts tem essa bateria. Então essa bateria ela já não está boa. Se eu colocar naquele multímetro analógico, tá? Se eu encaixar naquele multímetro analógico, vou fazer para vocês verem, tá? Vou abrir aqui o multímetro analógico. Deixa eu tirar um pouco aqui do zoom, para ficar melhor, né? Aqui nós temos um multímetro analógico que está nos slides lá da sala de aula, certo? Então nós colocaremos a bateria no local, certo? Essa bateria ela é meio difícilzinha de entrar, meio chata, mas com cuidado você coloca ela. Foi colocada a bateria no local, certo? Vamos fechar o multímetro. Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece com a escala de X10K, tá? Que necessita dessa bateria. Naquela hora que eu mostrei para vocês não funcionava, né? Não funcionava. Então eu vou mostrar aqui agora o X10K funcionando. Mas o que acontece? Como a bateria está fraca, né? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Espera aí. Veja bem. Como a bateria está fraca, estou aqui na escala de X10K, ó, tá? A escala de X10K, que é essa daqui, tá? Então agora está funcionando, ó. Eu botei a bateria, está funcionando, tá certo? Mas o que ocorre? Como a bateria está fraca, tá? Eu não consigo chegar no zero. Foi todo virado o potenciômetro e não consigo chegar no zero, tá? Eu não consigo zerar a escala dele, porque a bateria está fraca. Então quando acontecer do seu multímetro não conseguir zerar a escala, tanto em qualquer uma das escalas aqui, X1, X10, X1K, se for nessas três, X1, X10, X1K, são as baterias de 1,5, tá? Elas devem estar gastas, então você tem que trocá-las. Se for na escala de X10K, nesse tipo de multímetro, tá? Que tem bateria, você tem que trocar a bateria, ó, tá? Porque a bateria já não está alimentando direito o circuito, tá? Tá fraca, então ela não consegue chegar ao zero. Isso aqui ficou mais só para vocês entenderem como funciona isso. Às vezes você tem um multímetro desse, acontece isso, não conseguir zerar a escala, como eu já respondi para alunos ali pelo Skype, ele dizia, professor, eu estou com um multímetro analógico e eu não consigo zerar as escalas dele de jeito nenhum, não consigo zerar. E do lado de cá, do início, onde está o ponteiro, ele não fica fora do zero, ele fica para cá, né? O ponteiro fica antes do zero. Fica antes do zero. Como é que eu faço para ajustar isso? Então eu falei para ele, mostrei como eu mostrei em aula para vocês, o ajuste desse zero aqui é feito nesse parafuso, que quase você não mexe com ele, tá certo? Você mexe só para um ajuste, você dá uma pancada no multímetro, ou acontece alguma coisa, ele pode alterar isso aqui. Ou ele bate no fundo de escala, ele bate nesse fundo de escala, às vezes ele altera esse zero. Então você precisa fazer esse ajuste. E ele também não conseguia chegar a esse zero aqui, tá? No X10K. Eu disse para ele, se o multímetro tem bateria, ele não sabia nem como abrir o multímetro, ele não sabia nem que tinha bateria dentro do multímetro, tá? Então por isso eu estou dando isso em aulas para vocês, que está ali nos slides, mostrando isso para vocês, porque é interessante, tá? Muita gente sabe, mas muitos de vocês que estão fazendo a aula não sabem, tá? Os que sabem, já sabem, né? Então tenha um pouco de paciência para aqueles alunos que não conhecem isso e estão fazendo uma revisão também, certo? Então, nós chegamos aqui ao fim de mostragem das escalas no multímetro. Isso aqui chama-se galvanômetro, tá? Um galvanômetro, tá? E esse aqui é a chave seletora, né? O potenciômetro de zero de escala, desse zero aqui, o botão, né, tipo parafuso desse zero de escala, tá certo? Nós colocamos as pontas vermelhas no mais, a ponta preta no menos, e esse posição aqui seria para medir 10 amperes, corrente até 10 amperes, de 250 acima de 250 miliamperes até 10 amperes tem que ser colocado a ponta aqui, certo? Agora, como eu falei antes, não utilize multímetro para isso, tá? Porque eles não são feitos para isso. Você utiliza um amperímetro. Se vocês forem medir correntes
Acima de 250 mA, utilize um amperímetro, que é muito melhor. Aqui nós temos dois diferentes tipos de multímetro digital. O multímetro digital com escala manual e o multímetro digital com escala automática, certo? Vamos dar uma olhadinha primeiramente com escala manual. Deixa eu fazer um zoom aqui. Dá um zoom. Vocês já viram isso na aula, tá? Vou dar só uma repassada aqui. Veja bem, nós temos a escala do ohmímetro, tá? Que vai do BIP, certo? De 200 ohms até 2000 megohms. Temos a escala de volts DC, que é essa daqui, essa escala aqui, que vai de 200 milivolts até 1000 volts DC, certo? Aqui nós temos uma escala de frequência, tá? Ele mede até 10 MHz esse frequencímetro, ele consegue medir frequências até 10 MHz. Nós vamos ainda ter uma aula mostrando isso aqui. Aqui nós temos a escala de AC, tensão AC, certo? Que vai de 2 miliamperes, ou desculpa, miliamperes, a escala de miliamperes aqui, vai de 2 miliamperes até 20 amperes. O que eu também não recomendo, como eu falei lá no multímetro digital. Isso aqui é bom até 200 miliamperes você medir com esse multímetro. Acima de 200 miliamperes, você só pode ficar 3 segundos com a ponta colocada no local, senão ele vai dar problema no seu multímetro, vai queimar seu multímetro, tá certo? Então, eu aconselho vocês a usarem até no máximo aqui, no máximo 200, 250 miliamperes. Não use mais do que isso não, tá? Para você usar essa opção de 20 amperes, você tem que usar essa ponta aqui, esse conector aqui. Deixa eu liberar um pouquinho aqui. Pronto, você tem que usar essa entrada aqui, tá? A preta e essa. Até 200 miliamperes você utiliza essas duas, tá? Mas para você utilizar de 20 amperes, você tem que usar essa entrada aqui, tá? Agora, como eu falei, não use mais do que 3 segundos a medição, tá? Porque senão você vai ter problema de queimar seu multímetro. Vamos ver aqui, continuando. Nós temos também a escala, essa escala aqui, que é a escala de temperatura em graus centígrados, tá? Esse multímetro só mede graus centígrados, certo? Ele vai, lá pelo manual dele, vai até 1000 graus. Você consegue medir até 1000 graus. Mas acima de 300 graus, 400 graus, para nós já é o suficiente. A gente não usa mais do que isso nas IR6000, por exemplo. A gente vai usar até 280, né? No máximo isso, 225, 230 graus é que nós vamos medir para uma BGA, por exemplo. Então, tá mais do que excelente esse multímetro, tá? Nós temos também uma entrada HFE, que é para medição de transistores, tá? Aqui nesse caso aqui a gente não vai olhar nessas aulas, tá? A gente só está passando, mas o HFE a gente não vai olhar porque é uma aula avançada de transistores, tá? Vocês não vão compreender como o funcionamento disso, precisa saber eletrônica avançada, tá? Aqui nós temos também uma escala de milihenries, tá? Para medir bobinas, tá? Medir indutores, que vai de 2 milihenries até 20 henries. Então, nessa escala aqui, vocês podem medir indutores, tá? Não é muito utilizado, certo? A gente não utiliza essa escala na bancada, tá? É muito difícil utilizar essa escala na bancada, tanto essa quanto a de miliamperes. A gente quase não usa, tá certo? E quem tem, aqui nós temos também uma escala para medir capacitores, tá? Que eu já mostrei e vou mostrar numa aula separada, mas também é outra parte que a gente praticamente não usa, tá? Porque quem tem capacímetro e medidor de ESR na bancada, não utiliza isso aqui no multímetro, tá? Mas ele tem a opção e você também pode utilizar, tá? E nós temos também a de BIP e medição de diodo, tá? Você pode medir diodo, transistor, MOSFET, é nesta opção aqui, a opção de BIP, tá? Nessa opção de BIP aqui, você tem você tem que usar a tecla deixa eu ver, essa aqui não usa a tecla de função, é no outro. Então vamos dar uma olhadinha no outro aqui, rapidamente. Aqui, essa daqui é um multímetro digital,
certo? Que tem a escala automática, tá? A escala dele aqui é automática, certo? Então você também vai ter a opção, você tem duas opções de desligar, ó, tá? Para conservar a bateria do multímetro, tá certo? Apesar que esses dois multímetros, ele tem um tempo, tá? Ele fica 2 ou 3 minutos ligados, e então ele entra em modo de proteção e desliga para não gastar a bateria, tá certo? Então esse multímetro aqui, ele tem a opção de volts, tá? Nesta opção volts aqui, tanto você vê aqui que o sinal diz corrente contínua e corrente alternada. Por quê? Porque você tem uma tecla de função aqui, ó. Essa tecla de função é que vai lhe dizer, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para você ver. Pronto. Essa tecla de função é que vai lhe dizer se o multímetro vai trabalhar no modo corrente contínua ou no modo corrente alternada. Veja bem aqui, na tela vai te mostrar, ó. Se você, aqui no momento ele está trabalhando em milivolts DC, tá certo? Aqui nesse cantinho aqui tem escrito. Deixa eu ver se eu consigo colocar um zoom aqui para vocês verem direitinho, ó, a escala. Pronto. Ó. Tá? Então você vê aqui, ó, DC, certo? DC, tá? E milivolts, ó. Então ele está medindo corrente contínua. Se você mudar a função, se você pegar aqui e apertar, ele vai mudar a função para AC, tá vendo? Então nessa opção você vai poder medir correntes, medir tensões AC, corrente alternada, tá? A gente chama de corrente alternada, tensão alternada, tá certo? Você vai poder medir aqui. Não tem problema, esse multímetro tem uma proteção, tá certo? Se por acaso você tiver na opção tensão alternada e você colocar numa tensão contínua, ele não vai, simplesmente não vai medir, tá? Você tem que vir aqui e mudar a função dele, tá? Ele tem esse método de proteção que não lhe dá problema, certo? Nós temos uma outra opção, que é a opção do ohmímetro, tá? Essa opção do ohmímetro tá aqui nessa escala. Aqui é a opção ohmímetro, tá? Ela tem três opções, tem três funções essa escala aqui. Ela tem o ohmímetro, tem para medir diodos, tá certo? Diodos, transistores, MOSFET, e tem a continuidade, que é o BIP, conhecido BIP, tá? Então ela tem três funções. Essa escala aqui tem três funções. Vamos dar uma olhadinha. Bom, nós estamos aqui, ó, na tensão, ó. Aqui mostra para você, aqui nesse cantinho aqui, mostra que você está no ohmímetro, tá? Tá mostrando aqui megome. Ele mede, ele já bota a parte mais alta, né? No automático é a parte mais alta, ó. Vou botar para cá, deixa eu tirar um pouquinho essa luz aqui que está atrapalhando, né? Vamos abaixar aqui um pouco, pronto. Ó, ela mostra aqui, ó, megome, tá certo? Se você mudar a função, ela vai colocar aqui no canto diodo, ó. Botou aqui em cima, certo? Diodo, tá vendo? Não, é BIP, né? Deixa eu ver, vamos chegar mais perto aqui que a gente vê. Tá na BIP, ó. Tá certo? Aqui mostra aqui que está em BIP, certo? E se você mudar a função, ela vai mostrar para você medição de diodos, ó. Medição de diodos, tá certo? Transistores, MOSFET, tá? Fica um pouco difícil para mim que está ao contrário, né? Mas está dando para vocês entenderem, certo? Agora nós temos a outra opção, a opção capacitores. Medir capacitores, tá? Essa aqui é uma função somente, ela só tem uma função nessa tecla aqui. Se você apertar a tecla, deixa eu botar aqui, ó, ela não funciona, tá certo? Porque essa opção aqui só tem a função capacitor, tá? Capacímetro, tá? Então ela vai medir capacímetro, vai medir capacitores. A próxima função é a função frequencímetro, tá? Também só tem uma função. Você pode apertar aqui no método função, na tecla função, que ela não vai alterar nada, certo? Ela só tem essa opção frequencímetro, tá? Muitos deles vai até 10 MHz, outros vai até 1 MHz. Tem uns que nem isso alcança, só alcança 200 kHz. Eu, no momento eu não lembro desse multímetro aqui, mas parece que ele só alcança 250 kHz. Ele não vai a linha de megahertz como o outro multímetro, tá? Nós temos essa outra opção, que é a opção de graus centígrados, tá certo? Então vamos ver. Ó, ela tem a opção de pegar Fahrenheit também. Tá aqui, mostra no cantinho aqui, mostra a letra F, quer dizer, graus Fahrenheit. Se você, como nós usamos
a centígrados, né? Então você muda para a opção centígrados, tá? Então você tem essas duas opções nessa função aqui, tá? Essa seleção de graus aqui, de temperatura, você tem duas funções, centígrados e Fahrenheit. Temos a opção HFE, tá? Também, ó, você vê se você apertar a função aqui, ela não vai mudar nada, porque esse aqui é para medir transistores, tá? Você mede aqui nesse conectorzinho aqui, tá? Você coloca o transistor aqui, NPN ou PNP, coloca aqui que ele te dá o HFE do transistor. Mas se você não sabe o que é HFE, então nem adianta, tá certo? Não adianta vocês testarem aí, porque não vai dizer se está bom ou se está ruim não. Ele vai dizer qual é o HFE. Isso é mais para projetos, tá? Se usa mais para projetos. Aqui nós temos a escala de miliamperes. Miliamperes, tá? Tanto, olha aqui, você veja que tem duas funções, ó. Ele diz miliamperes corrente contínua, miliamperes corrente alternada, tá certo? Então você pode mudar aqui na função. Aqui nesse momento ele já entra no modo DC, tá? Então ele está vendo miliamperes corrente contínua, tá? Se você apertar a tecla função, ele vai mudar então para corrente alternada, AC, certo? Então essa opção aqui tem duas funções, tá? Esta opção existe duas funções para ela. Agora nós temos essa outra, que é a função de amperes, tá? Ó, amperes DC, que esse multímetro aqui ele alcança até 10 amperes, tá certo? Então amperes DC, e se você apertar a tecla função, amperes AC. Mas é aquilo novamente que eu falo, não utilize essa opção, tá? Esses multímetros não são feitos para isso. Eles só suportam no máximo 3 segundos o teste, tá? Então, para você medir amperagem, corrente, tá? Acima de miliamperes, na faixa de amperes, eu recomendo que vocês comprem um amperímetro, tá? Que é muito pouco utilizado, a gente quase não usa isso na bancada, tá certo? Então, ficamos por aqui. Esse aqui é o multímetro, então, digital automático, tá? Que é muito bom, eu gosto muito desse da Impact, é um excelente multímetro, certo? E temos também esse multímetro de seleção manual, que também é muito bom esse da Minipa, tá? São os dois que eu uso aqui na bancada. Nós temos também a opção, nesses dois multímetros, de termos luz na tela. Ó, você pode ter uma luz aqui iluminando o seu display, tá certo? Esse aqui já é o contrário, a luz aqui é vermelha, tá? Você tem que segurar para ele poder acender. A luz é vermelha, tá certo? Para você enxergar de noite, no escuro, ou alguma opção assim. Eu acho que somente isso que eu tenho para mostrar para vocês. Ah, sim, nós temos a tecla Hold, tá? Essa tecla Hold, ela trava um multímetro numa medição. Se você apertar aqui, ela prende o multímetro, tá certo? Ela prende o multímetro. É porque eu não estou medindo nada aqui. Deixa eu ver. Ele vai dar um resultado, né? Então você prende o resultado. Ó, o resultado está preso, tá certo? Ele deu um resultado preso. Você solta, aí ele mediu aqui, você trava o resultado. Está preso, viu? Você pode travar o multímetro, certo? Nesse daqui, acho que nós temos essa tecla também. Deixa eu passar para cá. Que nós temos nesse multímetro aqui, nós temos também um botão chamado escala, a função de escala. Você pode mudar a função, ó. No caso agora está em ohms, tá certo? Você pode alterar essa escala, ó, para kilo-ohms, tá? Ele tem duas escalas, e tem a escala de megômio, tá? Então ele muda as escalas. Você pode mudar as escalas manualmente também, tá? Temos essa coisa que a gente não usa, tá? É o relativo. A gente não usa isso aqui, é mais para projetos. O mínimo, máximo, tensão aplicada naquele ponto também a gente não vai usar, tá certo? E essa parte de Hertz e Dutch que tem aqui, essa função, também é para automotivo, tá? A gente não usa isso aqui. Agora a gente tem a opção aqui de congelar a tela.
ela congela, tá vendo? Então você faz uma medida, você executa uma medida lá, um multímetro, tá certo? E ele dá dando o resultado aqui, você vem, aperta essa tensão, ele congela. Ó, você fica com a tela congelada, certo? Então com essa tela congelada você pode guardar aquela medição ali para alguma outra coisa, alguma outra função, tá? Bom, no momento é só isso de multímetro digital. Depois nós vamos ver outras opções testando essas escalas com componentes. Bom, vamos realizar testes agora de resistência com multímetro analógico, certo? Na escala de resistências X1, X10, X1K, X10K, X100K, tá? Aqui nós temos no protoboard, tá? Uma série de resistências, tá? 47 ohms, 470 ohms, 3.300, que é o 3K3, 15K e 120K. Vamos ver nas escalas do multímetro analógico e no multímetro digital como isso funciona. Para uma resistência de 47 ohms no multímetro analógico, primeiro a gente zera, bota em X1, zera a escala e vamos medir. 47 ohms está dando exatamente aqui perto dos 50, certo? Para se medir a outra resistência, que seria de 470 ohms, 470 ohms, fica muito longe na escala, tá vendo? No final da escala aqui não é legal, tá? Então a gente tem que mudar essa escala para X10, multiplicar por 10, essa resistência 470 ohms multiplicado por 10 deve dar aqui 47. Mas nós precisamos também zerar a escala. Sem zerar a escala não vai dar certo, certo? Olha, zerando a escala. Então, ficará aqui então perto aí, 47, mais ou menos 470 ohms, multiplicado por 10 na escala do multímetro, certo? Multiplicado por 10, 40 e poucos aqui, 47 mais ou menos, multiplicado por 10, 470 ohms, tá? Para um resistor de 3.300, também nessa escala de X10, fica ruim de ver, porque vai ficar aqui no fundo da escala. Esse fundo de escala aqui não tem muita precisão, tá? Então o que deveremos fazer? Aumentar a escala, tá? O multiplicador agora nós vamos multiplicar por 100, tá? Multiplicar a escala por 100 e vamos zerar primeiro o multímetro. Precisamos zerar aqui o multímetro, tá? Vamos zerar direitinho, isso. Aí, 3.300, tá? Então veremos aqui, ó, 33 multiplicado por 100, 3.300, tá certo? Então, 33 ohms aqui na escala de cima, tá marcando mais ou menos 33, tá certo? Multiplicado por 100, 3.300 ohms. Se nós aumentarmos a escala para 1K, multiplicarmos por 1.000, ela vai lá no 3, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Ela fica com 3, ó, 3 vezes o 1.000 da escala, aqui tem 1.000, multiplicado pelo 3, 3.300. Tem mais ou menos 3,3 aqui, certo? Pronto, agora vamos para uma resistência de 15 ohms. 15 ohms não, desculpa, 15K, né? É de 15.000. Então, 15.000 na escala de 1.000, tá? Vamos ter que zerar o multímetro novamente. Esse multímetro tem isso, nós temos que sempre estar zerando ele, as escalas dele, para dar correto a medição, certo? Vamos medir aqui. 15.000, então tá aqui, ó, 15.000, tá? Aqui, deu 15, ó, mais ou menos 15 aqui, multiplicado por 1.000, 15.000. Se nós aumentarmos para 100.000, ela não vai dar, certo? Vai dar fundo de escala, certo? Então, 15K está aqui na escala de multiplicação por 1.000, 15 por 1.000, 15.000. Agora vamos ver o resistor de 120.000, 120K, certo? 120K na escala de 1.000, ele vai dar aqui no fundo da escala, certo?
120, ó, mais ou menos 120, tá? Então aqui não tem muita precisão, né? Então a gente precisa botar na outra escala, certo? Na escala maior, para podermos então medir. Vamos zerar o multímetro, tá? E vamos colocar na escala. Pronto, ó, 120 mil, certo? Opa, desculpa. Vou mudar aqui a escala do multímetro, que eu não mudei, né? Sem mudar a escala do multímetro não adianta, certo? Vamos lá, vamos multiplicar por 100 mil agora. 100 mil, certo? Então, na hora que nós medimos, vai dar lá embaixo, 1,2, ó. Ó, exatamente, ó. 1,2 na escala do multímetro, multiplicado por 100 mil, que está na escala de 100 mil, multiplicador, né? Por 1,2 aqui, então dá os 120 mil, certo? Ficamos por aqui na medição na escala de resistência